Você já reparou que a maior batalha que você enfrenta todos os dias não é com o mundo ao seu redor, nem com as situações externas, nem com as pessoas que te desafiam? A maior batalha acontece aqui, na sua mente. Muitas vezes, antes mesmo do seu dia começar, você já está lutando contra pensamentos que tentam te puxar de volta para padrões antigos, medos repetidos, crenças que você não escolheu, mas aceitou ao longo do caminho. É como se existisse uma voz interna que insiste em comandar sua vida sem sua permissão. Uma voz que diz: você não vai conseguir, não adianta tentar, as coisas são assim mesmo. E de tanto ouvir, você começa a acreditar. Talvez você acorde já cansado, mesmo tendo dormido. O corpo está ali, mas a mente já está preocupada com tudo o que pode dar errado. Você abre o celular e imediatamente se compara. Vê pessoas que parecem estar vivendo com mais alegria, mais clareza, mais abundância. E antes do primeiro passo do dia, você já se sente atrás, como se sua vida estivesse sempre 2 dias atrasada, sempre correndo para alcançar algo que nunca chega. É como se você estivesse vivendo obedecendo a uma mente que não é sua. Uma mente condicionada, programada, ensinada a temer, a duvidar, a se diminuir. E eu sei que isso não é porque você não quer mudar. Não é falta de força, nem falta de coragem. É porque ninguém nunca te ensinou uma coisa essencial. A sua mente deve obedecer você, e não o contrário. Florence Scovel Shinn dizia algo profundo. Sua palavra é sua varinha mágica. E talvez, quando você escuta isso pela primeira vez, pareça bonito, poético, mas distante da prática. Mas a verdade é que isso é real. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com calma, com clareza, com carinho. Tudo na sua vida começa com o que você diz a si mesmo. Só que aqui está o ponto mais importante. Você não fala apenas com a boca. Você fala com seus pensamentos. Você fala com suas emoções. Você fala com as imagens que você cria dentro de você. Você fala com a forma como você se enxerga quando pensa no futuro. E essa conversa interna pode ser a sua libertação ou a sua prisão. Talvez você tenha aprendido a sobreviver, mas nunca aprendeu a comandar. Aprendeu a reagir ao mundo, mas não a criar o seu mundo. Aprendeu a apagar incêndios, mas não a acender o fogo interno. Aprendeu a querer paz, mas não a cultivá-la. E hoje eu quero te mostrar algo simples, suave, mas poderoso. Não é um ritual complicado. Não é uma técnica que exige disciplina sobre-humana. Não é um mantra repetido mecânico. É um retorno para a sua própria voz. Porque no fundo, você sabe que existe uma parte sua mais antiga, mais sábia, mais calma. Uma parte que não se desespera, que sabe esperar, que sabe confiar. Uma parte que já conhece o caminho, mas foi silenciada pelo barulho da pressa, da comparação, do medo. Eu não vou te pedir para acreditar em tudo que vou dizer agora. Não quero que você force nada. Só quero te convidar a sentir. Porque você não precisa lutar contra a mente. Você só precisa lembrá-la de quem está no comando. E a primeira verdade é esta: você não é seus pensamentos. Você é quem observa seus pensamentos. E quando você entende isso, quando você realmente sente isso, algo muda. A mente deixa de ser um tirano interno e se torna um instrumento. A mente deveria ser como um cavalo, forte, resistente, capaz de te levar longe. Mas você precisa segurar as rédeas. Só que eu sei, pegar as rédeas da própria mente não é simples no início, porque ela está acostumada a correr sozinha, guiada pela força do hábito. Quantas vezes você já tentou mudar algo em você e depois de alguns dias, tudo voltou a ser como antes? Não é porque você falhou. É porque a mente volta para o que é familiar. Ela não busca o que é melhor. Ela busca o que é conhecido. E por isso, mudar por força bruta não funciona. Gritar com a mente, brigar com ela, se culpar, se criticar, só a deixa mais forte. O que funciona é ensinar, repetir,
guiar com suavidade, afirmar com constância. Florence Scovel Shinn dizia: a cada palavra que você pronuncia, você está pintando o quadro da sua vida. E se isso é verdade, e é, então talvez a pergunta que você precisa fazer agora é: que tipo de quadro você tem pintado ultimamente? Quando você fala de si mesmo, suas palavras são sementes de flores ou espinhos. Quando você imagina o seu futuro, você se vê crescendo ou se protegendo. Quando você acorda de manhã, suas primeiras palavras são de comando ou de desistência? Perceba, a mente precisa de direção. Se você não diz a ela, este é o caminho, ela vai escolher qualquer caminho e quase sempre vai escolher o mais curto, o mais conhecido, o mais seguro, que é também o caminho da repetição do passado. E é por isso que, mesmo desejando um futuro novo, você vive dias que parecem sempre os mesmos, porque a mente está obedecendo ao velho roteiro. Mas hoje, aqui, agora, você vai aprender a escrever um roteiro novo. E não, eu não vou te pedir para acreditar em afirmações positivas da boca para fora. Eu vou te mostrar como alinhar voz, imagem e emoção, porque quando esses três se encontram, o subconsciente obedece. E quando o subconsciente obedece, a realidade começa a se mover. Não porque algo mágico cai do céu, mas porque você começa a agir a partir de um lugar novo. Um lugar onde você não está tentando, você está permitindo, não está pedindo, está afirmando, não está buscando, está escolhendo. E antes de continuarmos, respire. Só respire. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa estar aqui, presente, disponível para ouvir a si mesmo novamente. Porque no fundo, a sua alma sempre soube. Agora, vamos caminhar. A mente é como um jardim. E talvez ninguém tenha te explicado isso de forma clara. Tudo o que você pensa, tudo o que você repete, tudo o que você imagina, tudo o que você diz, são sementes. Algumas delas viram flores, outras se tornam espinhos. E o que mais determina o tipo de jardim que você cultiva não é o que acontece ao seu redor, não é a vida, não é o acaso, não é o destino, é aquilo que você permite crescer dentro de você. Florence Scovel Shinn nos lembra que a palavra é a varinha mágica, porque a palavra cria forma no invisível antes de se tornar visível. Primeiro você sente, depois você pensa, depois você age, depois você vive. Tudo começa dentro. Mas para que suas palavras tenham força, para que sua mente aprenda a obedecer, você precisa entender algo muito simples, mas extremamente profundo. Existe uma diferença entre a sua mente e você. A mente é ferramenta. Você é consciência. A mente é movimento. Você é presença. A mente pensa. Você observa. Quando você esquece disso, quando você acredita que é a mente, você sofre. Mas quando você se lembra, quando você volta para o lugar de quem observa, algo muda no seu campo interno. Uma calma surge. Uma clareza aparece. Você começa a perceber que não precisa seguir cada pensamento que surge. Um pensamento não é um comando. Um pensamento é apenas uma sugestão. E aqui começa o treinamento. Você vai ensinar sua mente a obedecer à sua voz, mas não com força, não com luta, não com resistência. Você vai ensinar com constância, suavidade e verdade. Porque tudo aquilo que é repetido com intenção acaba se tornando natureza. É como aprender uma nova língua. No começo parece estranho, lento, desconfortável, mas com o tempo, flui. Você não pensa mais para falar, você apenas fala, e a mente funciona exatamente assim. Ela precisa de repetição e direção. Então, vamos começar com algo simples. Talvez agora mesmo, enquanto você me escuta, sua mente esteja trazendo pensamentos automáticos. Pensamentos sobre o futuro, sobre o passado, sobre problemas que você ainda não sabe como resolver. Tudo isso são vozes antigas, e a primeira coisa que você vai fazer é nomear essas vozes. Porque quando você nomeia, você separa,
Quando você separa, você começa a dominar. Se um pensamento surge dizendo, você não consegue, você responde, isso é apenas um pensamento. Não é uma verdade. Se a mente diz, e se tudo der errado? Você responde, isso é apenas imaginação, não é certeza. Se ela diz, melhor não tentar, você responde, essa é uma voz antiga. Eu escolho uma nova. Perceba, você está educando a mente exatamente como educaria uma criança assustada, com firmeza suave, sem agressão, sem desespero, apenas clareza. Agora, respire e observe uma verdade muito simples. Pensamentos não têm poder sem sua crença. Eles só se tornam realidade quando você os alimenta com atenção. A sua atenção é o seu maior poder. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você ignora, enfraquece. E é por isso que a prática que Florence propõe é tão poderosa. Você substitui a palavra antiga pela palavra nova. Não basta tentar calar os pensamentos. O silêncio não se cria eliminando ruídos. O silêncio se cria preenchendo o espaço com algo que vibra mais alto. E esse algo é a sua voz consciente. Mas antes de você tentar mudar tudo de uma vez, vamos começar pequeno, como um jardineiro paciente. Escolha uma área da sua vida, apenas uma. Pode ser a sua autoestima, pode ser sua relação com o dinheiro, pode ser seu senso de merecimento, pode ser sua paz. Escolha uma. E agora, observe o que sua mente costuma dizer sobre isso. Talvez ela diga, eu não sou boa o suficiente. Talvez ela diga, dinheiro é difícil. Talvez ela diga, eu sempre perco. Talvez ela diga, eu não mereço. Não importa qual é a frase. Todas elas têm a mesma origem, condicionamento. Você ouviu, você aceitou, você repetiu. E agora, sem perceber, você carrega isso como verdade. Mas isso não é verdade. Isso é hábito. E hábitos podem ser reescritos. Então, a partir de agora, você vai substituir a frase antiga por uma nova. Não uma frase exagerada, não algo que sua mente rejeite, algo suave, verdadeiro e expansivo. Se sua mente diz, eu não consigo, você responde, eu estou aprendendo. Se sua mente diz, eu não mereço, você responde, eu me permito receber. Se sua mente diz, é difícil, você responde, eu faço no meu ritmo. Se sua mente diz, nada muda, você responde, eu estou mudando agora. Percebe a diferença? Não é uma luta, é uma condução. Florence dizia, tudo já existe no plano invisível, você apenas precisa se alinhar. E é isso. A mudança não começa fora, começa na vibração interna. Você não precisa criar uma nova realidade. Você precisa sintonizar a realidade que já está disponível. Como mudar a estação do rádio. A música já existe, você apenas ajusta o dial. E para ajustar o dial, você precisa alinhar 3 elementos. 1. Palavra, aquilo que você diz. 2. Imagem, aquilo que você visualiza. 3. Emoção, aquilo que você sente no corpo. Quando esses 3 estão alinhados, o subconsciente obedece. Vamos praticar agora. Feche os olhos por um instante. Respire lento. Coloque a mão no peito. E diga, suavemente, sem pressa, eu estou pronto ou pronta para me ouvir. Não é sobre acreditar totalmente ainda. É sobre abrir espaço. Agora, visualize você vivendo um dia mais leve. Não todo o futuro. Apenas um dia. Um dia onde você acorda com calma. Onde sua mente não grita. Onde você sente que está no controle interno. Onde as coisas fluem. Onde você se sente guiado, alicerçado, seguro, confiante. Agora, perceba como seu corpo reage. Talvez ele relaxe um pouco, talvez o ombro desça, talvez a respiração se aprofunde. Essa sensação é a chave. Porque quando você sente, o subconsciente começa a aceitar. Agora, vamos dar forma. Você vai escolher uma frase de comando. Uma frase curta, direta, simples. Uma frase que você possa repetir ao longo do dia. Uma frase que funcione como bússola interna. Sugestões.
Minha mente trabalha a meu favor. Eu escolho pensamentos que me fortalecem. Eu guio minha mente com amor. Minha voz é a autoridade aqui. Eu permito o melhor. Escolha uma. Essa será sua semente. E aqui está o ponto mais importante. Não espere sentir transformação imediata. Mudanças profundas são suaves, silenciosas, consistentes. É como amanhecer. A luz não explode no céu. A luz cresce devagar. Primeiro, uma claridade quase imperceptível. Depois, um brilho suave. Depois, o dia. As mudanças da mente acontecem assim. E cada repetição da sua frase é um passo. Cada vez que você percebe um pensamento antigo e substitui por um novo, você está reconstruindo o caminho interno. Você está reprogramando sua estrutura emocional. Você está reescrevendo a sua história. E eu quero te contar algo importante. Você não precisa acreditar na frase no começo. Isso é essencial. A crença vem depois da repetição. É a repetição que constrói a fé. É a prática que constrói a confiança. É o hábito que constrói a verdade interna. Você não precisa sentir que é verdade para começar. Você precisa repetir até que sua mente entenda que essa é a nova direção. E sim, haverá resistência. A mente antiga vai tentar voltar. Vai tentar puxar você para velhos modos. Vai dizer, nada disso funciona. E quando isso acontecer, saiba, isso não é falha. Isso é sinal de que você está mudando. A resistência só aparece quando algo está sendo deslocado. Então, quando vier o pensamento antigo, apenas respire e responda: eu vejo você, mas não sigo você. Observe a calma que isso cria. Você está tomando as rédeas. Você está lembrando quem você é. Agora, quero que você imagine uma situação difícil recente. Pode ser um conflito, um medo, uma preocupação. Traga essa imagem. E agora, imagine você respondendo a essa situação a partir da sua nova voz, com mais presença, com mais calma, com mais clareza. Perceba como o seu corpo reage. A energia muda. O ritmo muda. A mente se acalma. Isso é o começo. Esse é o momento em que você deixa de obedecer à mente e começa a ser obedecido por ela. Florence dizia: não é o mundo que decide, é o decreto da sua voz interna. E você está aprendendo a decretar, com leveza, com amor, com verdade, com poder tranquilo. Agora, respire. Sinta o seu corpo. Sinta suas mãos, seus pés, sua respiração. Você está aqui, presente, consciente. E isso já é uma vitória. Talvez você não perceba, mas só o fato de ter chegado até aqui, de ter permanecido, de ter ouvido sua própria voz através dessas palavras, já mudou algo dentro de você. Existe um espaço interno que se abriu. Um espaço que antes estava preenchido com pressa, ansiedade, ruído, exigência. E agora está preenchido com calma, com observação, com presença, com escolha. Porque sim, agora você sabe algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. A sua mente não é você, ela é sua ferramenta. E como toda ferramenta, ela precisa ser guiada. A mente não nasce obediente, ela aprende a obedecer. Assim como um rio aprende a seguir as margens. Assim como uma vela aprende a seguir o vento. Assim como um corpo aprende equilíbrio. A mente é treinada. E você começou esse treinamento agora. Com gentileza, com firmeza, com verdade. Florence dizia que tudo aquilo que você afirma com fé, não fé cega, mas fé vivida, se manifesta. E a fé vivida não é quando você diz, eu acredito completamente. A fé vivida é quando você diz, eu escolho continuar acreditando, mesmo quando ainda não vejo. Porque você não precisa ver para saber que a semente está crescendo. Crescimento é um ato silencioso, invisível, profundo e ainda assim, real. Talvez você esteja em uma fase da vida onde tudo parece pesado demais. Onde você sente que está carregando mais do que pode. Onde a mente fala alto demais. Onde o futuro parece distante demais.
onde a esperança parece frágil. E se esse for o seu momento, eu quero que você saiba, com absoluta calma, que você não está falhando. Você está despertando, e despertar é desconfortável no início, porque você está se separando de quem você já foi. Você está deixando para trás velhas respostas, velhas reações, velhos medos. Você está se encontrando consigo mesmo de novo. E é natural que a mente tente puxar você de volta para o conhecido, porque o conhecido é confortável, mesmo quando dói. O desconhecido assusta, mesmo quando cura. Mas agora você sabe algo essencial. O desconhecido não é ameaça. É abertura, é possibilidade, é espaço para o novo. O novo não entra quando você luta. O novo entra quando você abre espaço. E você abriu. Então agora, eu quero que você perceba essa verdade simples. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você só precisa praticar, um pouco por vez, um pensamento por vez, uma respiração por vez, um dia por vez. A transformação real é construída na constância suave. É aquela que se instala sem esforço. Aquela que, quando você percebe, já está viva dentro de você. E é por isso que, a partir de amanhã, não de segunda-feira, não de um novo mês, não quando tudo estiver perfeito, amanhã, quando o seu dia começar, antes do mundo entrar, antes das mensagens, antes das preocupações, antes dos ruídos, você vai colocar uma mão no peito e vai dizer, devagar, como quem acorda uma parte sagrada: minha mente trabalha a meu favor. E mesmo que no começo pareça pequeno, simples demais, repetitivo demais, continue. A mudança começa no sutil. O extraordinário começa no invisível. A mente precisa da sua voz, não uma vez, mas todos os dias. Assim como um músculo precisa de movimento. Assim como uma planta precisa de água. Assim como o coração precisa de descanso. E à medida que você repete isso, algo dentro de você vai começar a se alinhar. A sua postura muda, a sua respiração muda, a sua forma de reagir muda, a sua energia muda, e quando a sua energia muda, sua realidade muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo como se apresenta ao mundo. E o mundo responde à sua vibração. Ele sempre respondeu. Talvez nos próximos dias você perceba pequenas coisas, pequenos milagres, coisas que antes irritavam, agora passam. Situações que antes te desestabilizavam, agora não têm o mesmo peso. Pessoas que antes te feriam, agora não têm acesso ao seu centro, porque você está voltando a dirigir sua vida de dentro para fora. E esse é o verdadeiro milagre. Não o resultado externo, mas a transformação interna. O resto é consequência. E agora, eu quero te convidar a algo muito simples, mas muito poderoso. Escolha uma afirmação para hoje, apenas uma. Não escolha com a mente, escolha com o corpo. Aquela que, quando você a diz, algo dentro de você respira mais fundo. Pode ser: eu estou seguro. Eu posso confiar. Eu mereço o melhor que a vida pode me dar. Eu sou guiado. Eu sou suficiente. Eu permito a paz. Ou aquela que criamos juntas antes: minha mente trabalha a meu favor. Escolha. Não pule esse passo. A escolha é o que ancora a transformação no mundo físico. Agora, eu peço algo com carinho. Não como obrigação, não como exigência, mas como ato de compromisso consigo mesmo. Escreva essa afirmação. Não guarde só na mente. Escreva. Porque quando você escreve, você tira do invisível e traz para o visível. Você dá forma. Você declara. Você assume. E se quiser ir mais longe, compartilhe essa afirmação nos comentários. Não para me agradar, não para cumprir uma tarefa, mas para selar um pacto consigo mesmo. Quando você declara em voz escrita, o subconsciente registra como verdade. E mais ainda, quando você compartilha, você cria movimento. Você estende a mão para alguém que pode estar vivendo a mesma dor que você viveu. Você se torna parte da cura de outra pessoa. E isso é sagrado. Porque ninguém cura sozinho. Todos crescemos juntos. Então, agora, neste momento, eu te deixo um convite suave, mas profundo.
Não volte para o antigo. Não retome a voz que te diminui. Não entregue seu poder de volta ao automático. Continue, um pouco por vez, suave, constante, presente. Você já começou. E tudo o que começa com verdade, continua. Agora diga em voz baixa, como quem recorda um segredo que sempre soube. Eu estou no comando da minha mente, e minha mente está aprendendo a me obedecer. Sinta, respire, permita e caminhe. Eu estou com você. Sempre que precisar, volte a este espaço. Volte para sua voz. Volte para o seu centro. Volte para você. Agora, escreva sua afirmação nos comentários. E se sentir que essa mensagem pode tocar alguém que você ama, não guarde só para você.